Olá, galerinha do mal! Aqui é a Cacá e Ju. Eu queria começar essa conversa de um jeito bem adulto, bem sincero, sem gritos, sem drama e sem fingir neutralidade. Porque amar o Brasil não me obriga a passar pano sobre ele. Pelo contrário, quem ama de verdade precisa ter coragem de olhar para a realidade sem maquiagem. O Brasil não tá quebrado por um evento específico e nem por um governo isolado. O que a gente vive hoje é resultado de décadas e talvez mais de um século de escolhas ruins acumuladas, de corrupção normalizada, de instituições frágeis e de uma cultura política que ensinou o cidadão a esperar tudo do Estado e cobrar pouco de si mesmo. E isso não se desfaz com uma boa eleição e nem com um nome carismático no poder. Existe uma ilusão muito confortável de que basta colocar a pessoa certa e tudo se resolve. E a história mostra o contrário. Instituições fortes não surgem de boas intenções. Surgem de regras, limites, incentivos corretos e principalmente de tempo. James Madison, um dos pais da Constituição americana, foi brutalmente honesto ao dizer: se os homens fossem anjos, nenhum governo seria necessário. E ele não estava sendo cínico, ele estava sendo realista. Sistemas precisam ser construídos levando em conta o pior do ser humano, e não o melhor. Quando um país passa décadas recompensando o comportamento errado, punindo quem produz e tratando corrupção como algo tolerável, o dano deixa de ser apenas político e se torna cultural. E cultura não muda por decreto, não muda rápido e não muda porque alguém quer muito. Ela muda quando uma geração inteira cresce sobre regras diferentes, e isso leva tempo demais para quem tá tentando construir uma vida agora. Dizer isso não é desistir do Brasil, é reconhecer que existe uma diferença enorme entre esperança e auto-engano. A esperança madura olha para os fatos antes de fazer promessas para si mesma. E os fatos mostram que a reconstrução brasileira, se acontecer, vai ser lenta, cheia de retrocessos e vai exigir décadas de consistências que o país historicamente não conseguiu sustentar. E isso foi a base da conversa. Não como quem amaldiçoou o país, mas como quem entende que a vida é curta demais para ser vivida apostando tudo em um sistema que já falhou repetidas vezes com quem faz a coisa certa. Mesmo no cenário mais otimista possível, é importante dizer algo que muita gente evita por desconforto. O Brasil precisa de vários mandatos consecutivos muito bons, conduzidos com responsabilidade, coerência e visão de longo prazo, para começar a se reerguer de verdade. E não para virar um país exemplar, mas só para sair do buraco estrutural que a gente se encontra hoje. E isso acontece porque os problemas não são superficiais. Eles estão espalhados por tudo: educação fraca, sistema jurídico lento e instável, burocracia excessiva, gastos públicos descontrolados, dependência do Estado, insegurança jurídica e uma cultura política que recompensa a curto prazo. E para corrigir isso, exige continuidade, exige que decisões difíceis sejam mantidas, mesmo quando são impopulares, e exige tempo. O problema é que o Brasil nunca conseguiu sustentar esse tipo de continuidade. A cada mudança de governo tem uma ruptura. O que foi feito antes não é aprimorado, é desmontado. Programas são abandonados, regras são revistas, prioridades mudam. E mesmo quando algo funciona, raramente é preservado. E isso torna a ideia de vários mandatos bons seguidos algo mais próximo de uma exceção histórica do que de uma possibilidade concreta. Além disso, existe um fator humano que pesa muito. Um governo ruim consegue causar danos profundos em pouco tempo, enquanto um governo bom precisa de muitos anos só para conter os estragos anteriores. Basta um mandato desastroso para quebrar a confiança, afastar investimento, desorganizar contas públicas e empurrar o país anos para trás. E depois disso, o ciclo recomeça. Quando se coloca tudo isso na balança, a conta não fecha. Não porque seja teoricamente impossível melhorar, mas porque o nível de consistência exigido é incompatível com a instabilidade política brasileira. Seriam necessários anos de decisões corretas seguidas, sem retrocessos graves, em um sistema que historicamente vive de solavancos. Por isso, esperar que o Brasil se recupere em um horizonte curto ou médio não é realismo, é aposta.
E apostar décadas da própria vida esperando que haja uma sequência quase perfeita de governos não é prudência, é esperança demais colocada num lugar errado. Enquanto o Brasil precisaria de muitos anos de estabilidade rara para começar a se reorganizar, o mundo não ficou parado esperando. Outros países continuam se ajustando, criando oportunidades e competindo por gente disposta a trabalhar, aprender e produzir. E não por bondade, mas por necessidade. E a realidade demográfica e econômica empurra essas nações para isso. Países desenvolvidos estão envelhecendo rápido, a população ativa diminui, a demanda por serviços aumenta e faltam profissionais em áreas essenciais e estratégicas. E isso cria uma abertura contínua para quem vem de fora com disposição, qualificação e responsabilidade. O mercado global passou a funcionar de forma mais prática do que ideológica, e quem entrega valor encontra espaço. Além disso, a economia moderna é cada vez menos local. Trabalho remoto, empresas internacionais, validação de diplomas, vistos de trabalho e programas de imigração seletiva ampliaram as possibilidades reais de mobilidade. Nunca foi tão possível construir carreira, renda e estabilidade fora do país sem depender de milagres ou favores políticos. O esforço e o custo ainda existem, mas a recompensa costuma ser proporcional. Existe também um fator que pouca gente gosta de admitir. Em ambientes mais previsíveis, o tempo rende mais. Regras claras permitem planejamento. Planejamento permite crescimento. Crescimento gera segurança. E isso não significa uma vida perfeita nem ausência de problemas, mas significa algo fundamental. Você sabe onde pisa. E isso muda completamente a forma como alguém constrói o futuro. Escolher o exterior não é renegar o Brasil e nem abandonar raízes. É entender que responsabilidade pessoal vem antes de projetos coletivos incertos. É decidir não colocar a própria vida em espera enquanto um país tenta mais uma vez se organizar. É reconhecer que oportunidades não surgem apenas onde nascemos, mas onde existe espaço para quem quer avançar. No fim, essa decisão não é ideológica e nem emocional. Ela é prática. O mundo está aberto, precisando de gente séria e oferecendo caminhos reais. E ignorar isso por lealdade cega ou por esperança abstrata pode custar caro demais. Cuidar do próprio futuro hoje é uma escolha lúcida e muitas vezes a mais sensata que alguém pode ter. Quando se coloca tudo de forma racional, trabalhar no exterior tem se tornado a melhor alternativa para muitos brasileiros, porque a relação entre esforço e retorno simplesmente funciona melhor. Em países com regras mais estáveis, quem se dedica consegue prever resultados, planejar crescimento e colher frutos no médio prazo. O mesmo nível de trabalho que no Brasil serve apenas para sobreviver, em outros lugares permite construir patrimônio, segurança e horizonte. Além disso, o brasileiro leva consigo uma combinação rara: adaptabilidade, resiliência e disposição para aprender. E em mercados que precisam de gente comprometida, isso vira vantagem competitiva. Não é que lá fora seja fácil, é que o sistema responde melhor a quem faz a coisa certa. E quando o sistema não atrapalha, o trabalho finalmente começa a valer a pena. No fim das contas, isso não é sobre desistir do Brasil e nem sobre fingir que existe um caminho fácil em qualquer lugar do mundo. É sobre assumir responsabilidade pela própria vida. É entender que o tempo passa de qualquer forma e que escolher onde investir esse tempo faz toda a diferença. E esperar décadas por uma recuperação incerta, enquanto o mundo oferece caminhos reais, pode não ser tão efetivo. Cada um sabe o peso das próprias decisões, das próprias raízes e dos próprios limites. Mas fingir que o cenário é favorável quando ele não é, só atrapalha escolhas importantes. Pensar no exterior hoje não é traição, é estratégia, é maturidade e é cuidar do futuro sem pedir permissão para um sistema que nunca se organizou para cuidar de você. E agora eu quero saber de você. Você já pensou seriamente em trabalhar fora do Brasil ou acha que ainda vale a pena esperar? Comenta aqui embaixo e deixa seu like.
Não se esquece de se inscrever no canal se não é inscrito e ativar o sininho. E se possível, deixa o hype se estiver disponível. Isso ajuda muito o canal a crescer. E se eu não te fiz pensar, pelo menos te irritei.